Um dos mais respeitados divulgadores científicos do país, Átila Yamarino, fez uma propaganda para a Shell. Isso gerou uma enxurrada de críticas dos seus seguidores e de outros influencers. Eu admirava o Átila, mas agora parece que o dinheiro falou mais alto. É muito triste ver como as nossas referências estão se vendendo para petroleiras. Virou até piada. Ao justificar a continuidade do uso de petróleo e exaltar os planos de uma das maiores companhias do ramo para o Brasil, o biólogo cruzou uma linha, colocando a sua credibilidade de um cientista imparcial em questão. Como a Shell, que há décadas se dedica e investe em pesquisa e tecnologia para explorar e produzir petróleo de forma segura, confiável. A grande maioria dos nigerianos não concordaria com isso, depois do longo histórico de exploração e destruição ambiental que eles sofreram nas mãos da corporação. A Nigéria é o país que mais produz petróleo na África, e a história da Shell é inseparável dela. A corporação só chegou onde está por causa do país. Delta do Níger. A tragédia. Hoje, a Nigéria é um dos lugares mais poluídos do mundo. A água, o solo e o ar estão contaminados com substâncias tóxicas, devido ao descaso e a constantes vazamentos de combustível fóssil ao longo de mais de 60 anos de exploração. Em 2008, na região de Ogoni, houve um vazamento no oleoduto que colocou cerca de 600 mil barris de óleo na terra. Entre 2011 e 2022, houve mais de 10 mil incidentes de vazamento no delta do Níger, que poluíram o meio ambiente com mais de 500 mil barris de petróleo. Segundo um estudo da revista Nature, publicado em 2023, do ponto de vista da saúde humana, os moradores do delta do Níger estão consumindo espécies aquáticas e bebendo água desses ecossistemas ou usando águas superficiais para a irrigação de plantações, que têm altos índices de contaminação de metais que estão associados a diversos tipos de câncer. Além da destruição do meio ambiente, a Shell tem um histórico de violações de direitos humanos. Nos anos 90, a terra dos Ogoni se tornou inabitável por causa dos vazamentos. A população se organizou, demandando justiça. Uma série de protestos não violentos se iniciaram e foram crescendo. A última coisa que a Shell queria. Então, em 1990, a corporação solicitou a ajuda do governo militar, que atacou vilas e assassinou civis que viviam lá. Segundo a Anistia Internacional, há evidências de que a Shell encorajou os militares nigerianos a lidar com os protestos das comunidades locais, mesmo sabendo dos horrores que isso levaria: assassinatos, estupros, tortura, incêndio de aldeias. Em 1994, os militares prenderam 9 lideranças do movimento sob a falsa acusação de homicídio. Tendo realizado um julgamento completamente imparcial e não confiável, eles foram condenados à morte. Os ativistas foram enforcados e, como último ato de desumanização, não foi permitido a realização de ritos funerários tradicionais do povo Ogoni. E ajudando a impulsionar vidas. Mas esse não é o foco do Átila. Ele está aqui para falar de uma Shell repaginada, que quer ajudar o Brasil a liderar globalmente a transição energética para um mundo mais verde e sustentável. O que é parte de uma estratégia da própria Shell, de reformulação da imagem, para se distanciar dos crimes e violações que fazem parte do vasto histórico da companhia. Essa reformulação da imagem, em que Átila é um dos rostos, está também associada ao fato de que a Shell tem cada vez mais estabelecido acordos com o Brasil. Em 2022, a petrolífera adquiriu uma participação minoritária na Carbonext, a maior desenvolvedora de projetos REDD+ do Brasil, que diz trabalhar na proteção de 2 milhões de hectares de floresta amazônica. Em outubro de 2024, a Petrobras assinou acordos de concessão com a petrolífera Shell para adquirir blocos na Bacia de Pelotas, na costa sul do país. Olhando pelo lado da Shell, o Átila é só mais um influencer, que se encaixa nas demandas dela para vender o rebranding de uma petrolífera boazinha capaz de salvar o mundo da crise climática que ela mesma criou. Outro exemplo é Carrie Byron. A americana é uma figura muito querida pelo público. Por anos foi a apresentadora do Mythbusters,
um dos maiores programas de televisão para derrubar mitos, rumores e conspiração usando a ciência. Assim como o que aconteceu com Átila, muita gente ficou desapontada com ela. É uma estratégia global. Agora que já está esclarecido o primeiro aspecto da estratégia, pegar um influencer ou um comunicador de credibilidade, vamos para o segundo. Qual mensagem a ser dita? Para isso, corporações como a Shell contam com uma estrutura adotada pela ONU para alcançar a tão falada meta de neutralidade de carbono. E atingir os objetivos globais de neutralidade de emissões. É uma estratégia para que até 2050 haja zero emissões de carbono na atmosfera, pois o gás carbônico é um dos principais responsáveis pelo aquecimento do planeta. E isso se daria através de um equilíbrio entre emitir carbono e absorver carbono da atmosfera em sumidouros ou áreas de sequestro de carbono, como as florestas e outros ecossistemas. Em síntese, a quantidade de carbono produzida pelos seres humanos seria a mesma absorvida pelo meio ambiente. O investimento da Shell no Parque Nacional Cordilheira Azul, na Amazônia peruana, ilustra a mensagem que a petrolífera quer passar. Amazônia peruana, a farsa. A corporação está comprando créditos de carbono e, segundo o site da própria companhia, diz estar evitando que 2,5 milhões de toneladas de carbono sejam liberadas na atmosfera, além de ajudar 250 mil pessoas que vivem ao redor do parque e preservar a biodiversidade local. Tudo isso por intermédio do REDD+. REDD+ é uma iniciativa da ONU de 2013, desenhada para incentivar países em desenvolvimento a preservar as suas florestas. A ideia geral é a seguinte: ao conservar as florestas, os países ou comunidades locais seriam compensados financeiramente, pois, ao evitarem a destruição da área, por exemplo, através de queimadas, derrubada das árvores ou conversão da área em pasto, evitaram que o carbono fosse liberado e, ao mesmo tempo, permitiram que uma quantidade de carbono fosse capturada da atmosfera. Desse modo, o carbono que não foi emitido se transforma em crédito de carbono e pode ser vendido para corporações que poluem o meio ambiente, como a Shell, para alcançar a neutralidade de emissões através da compensação de emissão de carbono. Na lógica da Shell, da ONU e do Banco Mundial, a preservação das florestas funciona como uma moeda de troca. A quantidade de carbono que é gerada na extração, no processo de refinamento, de transporte do petróleo e na venda dos combustíveis fósseis e dos derivados dele, é compensada pela quantidade de área florestal em que, em tese, a Shell impediu que fosse desmatada e que liberasse carbono para a atmosfera. A mensagem parece bonitinha, mas por que ninguém pensou nisso antes? Porque é tapar o sol com a peneira. Cordilheira Azul Project é um exemplo de como essa nova imagem da Shell é uma fachada. Em 2001, a área havia sido declarada pelo governo peruano como uma área de preservação. Em 2008, a ONG CIMA, que o governo designou como responsável pelo Parque Cordilheira Azul, fez um estudo e constatou que havia uma projeção de que a população ao redor do parque iria crescer, o que resultaria no desmatamento para fins agrícolas. A partir desse estudo, a CIMA conseguiu cadastrar o parque no projeto REDD da ONU, que depois virou o REDD+, como Cordilheira Azul Project. Isso permitiu que créditos de carbono fossem comercializados no mercado para companhias como a Shell. A questão é que a mensagem da Shell não corresponde à realidade. Em um artigo do Unearth, um funcionário do Ministério de Conservação de Áreas Naturais Protegidas disse que a população que vive ao redor não oferecia o risco projetado pela ONG CIMA. Na verdade, as milhares de pessoas que vivem no parque e nos arredores dele, que inclui várias tribos indígenas, são quem historicamente preservam a floresta. Em julho de 2020, a comunidade Quichua processou o governo peruano e o Parque Cordilheira Azul, porque as ações estavam sendo tomadas sem o consentimento e sem respeitar a relação deles com a floresta. Além disso, numa declaração do povo Quichua em 2022, eles criticaram empresas poluidoras como a Shell e se opuseram fortemente a qualquer acordo com esse tipo de companhia. E para piorar, a transformação da economia política da região criou um boom. Como consequência, muita gente de fora está chegando.
Não é tão diferente do que aconteceu com o boom de outras mercadorias, como borracha e petróleo, só que dessa vez é de carbono. E o cenário não para de piorar, pois o mercado de carbono, segundo o The Guardian, é basicamente uma fraude, em que mais de 90% das compensações de carbono oriundas de florestas tropicais feitas pela certificadora usada pela Shell, Verra, são inúteis e podem piorar o aquecimento global. No final das contas, o carbono que não é emitido pela floresta é hipotético. Em contrapartida, o carbono que é emitido pela queima de combustíveis fósseis é real, material. É preciso reduzir a quantidade de carbono emitida e não apresentar soluções ecológicas que são meras distrações, para que as corporações continuem lucrando com o petróleo. Um elemento em comum da presença da Shell, tanto na Nigéria como na Amazônia peruana, é que a petrolífera não dá autonomia para os povos originários cuidarem da sua própria terra. Muito pelo contrário. E a presença dela causa mais danos do que preservação. A reprodução dessa mentalidade neocolonial, em que os governos e as grandes corporações se julgam capazes de encontrar a solução sem consultar a população local, é só mais um plano mirabolante que está fadado ao fracasso. Voltando ao Átila, quando ele decide fazer uma propaganda para a Shell, há uma escolha moral e ética, que não é ao lado dos povos originários que protegem as florestas e também tampouco é ao lado dos cientistas, que têm nos alertado há anos sobre a gravidade da crise climática. Ironicamente, a categoria a qual lhe deu credibilidade e visibilidade.